Oi gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje é para falar sobre as minhas melhores leituras de 2022. Eu fiz até um cartãozinho bem estilo Faustão para que eu possa ler as categorias e premiar aqui esses 8 livros. Eu separei 8 porque eu criei categorias. A gente vai tipo livro mais envolvente, o que mais me surpreendeu, o que todo mundo deveria ler. É esse tipo de categoria. Eu criei essas 8 e eu pretendo manter elas ao longo, dos próximos anos. Eu achei super legal revisitar essas leituras, tentar escolher qual delas foi a melhor. E aqui a gente vai começar devagar com as categorias assim, não tão pesadas. E aí a última é o melhor livro do ano, Ou seja, a minha melhor leitura do ano. E sempre lembrando que esse tipo de vídeo é para falar sobre a minha experiência com esses livros, tá? Não é nada definitivo, não é determinando que esse livro é melhor do que aquele outro, mas sim como que foi a minha relação com cada uma dessas narrativas. A primeira categoria é o que tem a edição mais bonita. Então, entre as minhas leituras, qual eu achei a edição mais bonita? Eu tenho vários, mas para falar de um livro que eu gostei e que tem uma edição bonita, eu decidi trazer outra novelinha russa do Gonzalo Mayer. Esse livro, ele já tem resenha aqui no canal. Então, assim como ele, todos os outros, que já tiver algum conteúdo mais específico, eu vou deixar linkado para que eu não precise adentrar muito na narrativa. Essa edição, ela é linda, 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 linda. A capa é dura, é da Dublinense esse daqui. E vocês vão conseguir ver, mas a fonte, ela é azul. A gente tem aqui algumas ilustrações. Eu achei super gostoso de ser lido e por dentro ele é assim. Bom, é uma das edições que eu mais gosto. E aqui vai contar de um senhor que, após ficar viúvo, ele também é forçadamente aposentado. Ele trabalhava como arquiteto. Então ele decide dar um rumo para a vida dele. E esse rumo é ir lá na Rússia derrotar um russo no xadrez. Tem aqui a parte histórica ali entre o Chile e a Rússia, que eu explico melhor no outro vídeo. Mas eu achei realmente uma leitura muito gostosa. Eu gosto do final mais metafórico, assim, mais aberto. E com certeza das minhas leituras é uma das edições mais bonitas e eu quis trazer ele para receber esse prêmio. A segunda categoria é o que mais me ensinou. Eu li muitos livros bons e muitos que tinham, sabe, esses ensinamentos, esses livros que marcam a gente, que a gente leu há muito tempo e continua pensando em tudo que ele aborda. E para essa categoria eu resolvi premiar O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro, ele é nacional, ele é simplesmente maravilhoso. A gente vai conhecer essa criança que é o Zezinho, é ele quem narra. Vamos conhecer todas as violências que ele passa na sua infância, pobre, sendo maltratado até mesmo dentro de casa, uma amizade linda que surge, ele aprendendo a lidar com a perda. É muito, muito, muito bonito. É um livro que com certeza me fez olhar com outros olhos para a criança, a forma como nós adultos as tratamos, como falamos, como se elas não fossem seres pensantes, como se elas não estivessem entendendo aquilo que está sendo dito para elas ou sobre elas. Então é um livro que eu amei, foi uma experiência assim maravilhosa. Ele é muito triste e eu recomendo para todo mundo. E antes da terceira categoria, eu vou pedir para, caso você esteja gostando, já se inscreve no canal. Um dos próximos vídeos aqui vai ser o meu de metas literárias. Eu tô só esperando o meu pleno literário chegar, porque esse ano eu vou utilizar um caderno mais específico para registrar minhas leituras. Daí eu quero mostrar ele para vocês no canal e comentar quais são as minhas metas, além dos 12 livros que eu já selecionei para ler ao longo de 2023. Então vamos, terceira categoria, o que mais me identifiquei. Para essa daqui, eu precisei colocar 2 livros, porque um é de poemas, que é Esse Texto Não É um Mal Dizer, da Débora Suelda. Ela é daqui de Fortaleza, eu já vi ela pessoalmente se apresentando, ainda não conseguimos nos encontrar. E esse livro eu havia ganhado da editora, que é, aliás, editora, também é daqui de Fortaleza, e eu me surpreendi muito com tanto que eu me identifiquei com tudo que tá aqui, sabe? Ele é um livro fininho, ele também tem uma edição bem bonitinha, sabe? Assim, a folhinha amarela, tem aqui a orelha, ele é pequenininho e é todo lindo. Mas o conteúdo, gente, ele é realmente surpreendente. Eu consegui destacar aqui vários que eu amei, sabe? Eu vou colocando aqui essas fitinhas.
E eu quero muito voltar e ler de novo. É muito bom quando um texto ele te encontra no momento certo. E é isso que eu sinto, que o que tem aqui, ele me encontrou na hora que eu precisava. Talvez não, nem todo mundo que lê vai se identificar, porque poesia é assim, mas eu simplesmente amei e queria deixar aqui como destaque também nessa categoria. E eu escolhi um romance também, que é o Gente Ansiosa, do Frederick Backman, o mesmo autor de Um Homem Chamado Ove, que eu também sempre falo sobre ele aqui para vocês. E eu achei esse livro sensacional. Eu não esperava me identificar tanto. Eu sabia mais ou menos a premissa, que é de um assalto a bancos com reféns, mas eu não imaginava sobre quais assuntos o autor iria abordar. E é exatamente isso. Tem um assaltante de banco que ele não consegue assaltar aquele banco, ele acaba fugindo e ele entra em um apartamento que está com visitação, né? Ele está à venda, está aberto à visitação, tem várias pessoas lá e ele acaba fazendo todas essas pessoas reféns. E são 8 pessoas que não se conheciam, mas que precisavam se conhecer. É muito bacana a forma como o autor contou a história. Isso também é um ponto muito positivo, que é como ele escolheu narrar esses fatos e tudo que está acontecendo ali. Eu sei que muita gente ama e muita gente odeia. Eu faço parte dos que amou muito Gente Ansiosa. Já assisti a adaptação também, é uma série, tem na Netflix, é uma minissérie, na verdade, e eu amei também. Então fica aqui a recomendação tanto do livro como da série. A quarta categoria é o que mais me emocionou. E esse é o único que eu não tenho físico e é do mesmo autor de Gente Ansiosa, que é Um Homem Chamado Ove. Esse livro, assim, eu não consigo descrever o tanto que eu chorei com várias passagens, sabe? Aqui a gente tem um senhor já, eu acho que ele tem 59 anos, ele é viúvo, né? Ele acabou de perder a esposa. E em meio aos conflitos de como lidar com esse luto, ele é demitido do trabalho, então ele não tem nada para fazer. Ele passa os dias rondando ali o bairro, né, em que ele mora, fiscalizando, mas ele decide que isso não é suficiente, que isso não é vida, e por isso ele vai colocar um fim à vida dele. Então é um livro pesado em que a gente tem esse homem tentando tirar a própria vida algumas vezes, né, porque sempre dá errado. E, gente, é um livro tão triste e tão cômico, porque o autor ele tem a capacidade de fazer a gente rir em situações que não era pra gente estar rindo. Eu ri muito com o Ove, ele é super rabugento, tá sendo feita uma adaptação, uma nova adaptação, porque esse livro ele é sueco e já existe um filme sueco, mas tá sendo feita uma nova e o protagonista vai ser interpretado pelo Tom Hanks. Eu estou empolgada para assistir as duas, mas é tão triste que eu queria esquecer um pouquinho para depois eu entrar nela de novo. E eu lembro que quando eu terminei eu senti muita falta da companhia dos personagens, né? Porque o Ove ele vai encontrar pessoas que vão ajudar ele nessa jornada e eu queria muito ter continuado ali acompanhando o dia a dia dele, dos vizinhos. É muito, muito, muito bom mesmo e com certeza foi o livro que mais me emocionou ao longo do ano. Eu ainda lembro assim de vários trechos de acontecimentos. Enfim, é um livro que quem já passou ou está passando por um luto, é impossível você não se identificar com as indagações e os sentimentos do protagonista, então eu recomendo demais. A quinta categoria é o livro mais envolvente, e esse eu não tive dúvidas, eu tinha certeza na hora que eu escolhi essa categoria para estar aqui de qual era o livro, e ele é A Pintora de Rena, da Alka Josh. Gente, este livro aqui, que o meu é da edição da Tag, tá? Mas ele tem a edição comercial, inclusive já saiu o segundo livro. Ele é maravilhoso. A gente vai mergulhar na Índia da década de 1950 e vamos acompanhar uma mulher que fugiu do casamento super abusivo que ela tinha e ela tenta ganhar a vida como pintora de rena, porque é uma tradição deles que as mulheres se pintem em determinadas ocasiões, em celebrações, e ela acaba conseguindo entrar nesse mercado e fazer uma quantidade razoável ali de dinheiro. Só que muitos anos depois, mais de uma década, uma irmã que ela não conhecia, porque quando ela fugiu a mãe dela estava grávida e ela não sabia, procura por ela porque os pais morreram. Ela tem 13 anos, está sozinha no mundo e vai atrás dessa irmã que ela sabe que existe, que fugiu.
e todo o passado dela volta à tona, esse marido abandonado, a ex-sogra, os novos clientes dela. A gente vai entrar ali na cabeça dessa mulher, tentar entender o que ela quer da vida, o que ela tá buscando, quais são os medos. E além dela e dessa irmã, tem também o Malik, que é um rapazinho que vive ali pelas ruas e ajuda ela a carregar os equipamentos, né, o material dela de trabalho. E o segundo livro é exatamente sobre o Malik, né, ele já adulto vivendo a vida, e eu tô super empolgada para ler. Então, sem nenhuma dúvida, o livro mais envolvente, eu amei demais. A gente vai conhecer as roupas, as comidas, a cultura, enfim, muito, muito, muito bom mesmo. A sexta categoria é o livro que mais me surpreendeu. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um livro que eu não esperava gostar tanto, né? Eu me surpreendi positivamente com ele, e não poderia ser outro que não fosse A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Esse livro é super famoso no TikTok, eu achava que ele era bem mais juvenil, sabe? Mas não, ele é uma releitura de Ilíada, e é que a autora, por ela trabalhar com isso, né? Ela é professora universitária lá nos Estados Unidos, enfim, ela trabalha com essa escrita criativa, envolvendo mitologia grega, é bem específico a área dela de atuação. Ela desenvolveu algumas histórias, né? Ela tem 3 livros publicados aqui no Brasil, que são releituras de mitos gregos, e eu não conhecia a história de Ilíada, eu nunca li, eu nunca assisti aos filmes, eu sei, é chocante. Então eu fui surpreendida a cada página, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se alguém ia morrer, se ia ficar vivo. E aqui o que eu também gostei muito foi que, apesar de ser sobre o Aquiles, a gente acompanha tudo a partir da perspectiva do Patroclo, que seria um personagem secundário. Ele acaba humanizando muito o Aquiles. Amei, me surpreendi com a escrita, com a forma como ela resolveu recontar esse mito, mas principalmente com a escrita. Muito, muito bom mesmo. Eu tô com outro livro dela, que é o Cici, que entrou na minha lista de 12 livros para ler em 2023, do tanto que eu amei esse daqui. A penúltima categoria é um livro que todo mundo deveria ler. E esse vai ser meu único livro de não ficção indicado aqui nesse vídeo, que é Amar para Sobreviver. Esse livro ele conta com 3 autoras, mas a principal é a Graham, eu acho que fala assim. E aqui nós temos um livro que vai tratar sobre a síndrome de Estocolmo social, em que ela relaciona a síndrome de Estocolmo, que é conhecida, em que uma pessoa, após ser raptada, por exemplo, ela desenvolve sentimentos bons para com seu raptador. Ela está ali em uma situação de risco, de perigo, e essa é uma forma de defesa, né? Desenvolver esses sentimentos, isso já é reconhecido como uma síndrome, e ela surgiu a partir de uma situação com prisioneiros em um assalto a banco. E aqui o primeiro capítulo desse livro, a autora explica como que surgiu, e depois ela desenvolve essa teoria dela, que é falando sobre como as mulheres vivem uma eterna síndrome de Estocolmo social. Nós estamos sempre em perigo, e para isso a gente tenta agradar os homens, que são quem nos coloca em risco. Então é um livro maravilhoso. Eu tenho uma resenha muito legal sobre ele aqui, é uma das mais assistidas no canal. As pessoas estão sempre comentando o quanto que curtiram essa recomendação, o quanto que amaram ler esse livro. Então eu quis trazer aqui para vocês, porque eu realmente considero muito bacana a gente ver a nossa relação, né, aqui na sociedade, as nossas relações profissionais, pessoais, a partir dessa outra perspectiva aqui. E a última categoria é o melhor livro do ano, e esse não é segredo para ninguém. Se a pessoa me acompanhar 2 minutos no Instagram ou aqui no canal, ela já sabe qual é o meu livro preferido. Eu tô sempre falando o tanto que eu amei, eu sempre recomendo, mas talvez vocês ainda não tenham entendido, né? Pode ser. Então eu vou reforçar aqui mais uma vez. O meu melhor livro do ano foi Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro é super extenso, eu entendo o medo que as pessoas têm de pegar ele para ler. Eu sei que ele é um livro caro e ele poderia estar perfeitamente lá na primeira categoria de edição, né, mais bonita, porque ele é belíssimo por dentro. Aqui a intrínseca, ela caprichou. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem uma capazinha de soft touch que incomoda, já tá suja,
Mas enfim, a história ela compensa tudo. Aqui a gente vai ter várias gerações de uma mesma família durante o período em que a Coreia ela foi anexada pelo Japão, ou seja, o Japão foi para lá explorar o território e o povo. E eles tentaram anular todos os coreanos, né? Proibindo os costumes, a fala, né? Eles não podiam falar em coreano, enfim, foi um período assim muito violento, muito complicado. E a gente começa, quando isso já está acontecendo, a acompanhar a família da Sunja, que é a nossa protagonista, ela criança, a gente vai conhecer os pais dela, ela, os filhos, os netos. E é um livro que, apesar de se passar nesse período, um período de guerra, ele não foca tanto na guerra, mas sim nas consequências para as pessoas que estavam tentando viver, tentando trabalhar, tentando manter minimamente ali seus costumes, sua religião. Então não vão achando que é um livro que vai tratar exatamente sobre a guerra, mas sim sobre essa família, sobre eles tentando conseguir emprego, tentando se adaptar, porque eles acabam migrando para o Japão. E lá eles continuam sendo uns cidadãos rejeitados, eles não têm cidadania, enfim, é muito complexo e há pessoas que têm ainda impactos disso hoje lá no Japão. A autora ela resolveu escrever a partir de uma palestra que ela ouviu de uma criança que se jogou do prédio porque não aguentava o bullying que sofria na escola e ele já era a quarta geração da sua família no Japão. Só que ele tinha ascendência coreana, então ele ainda sofria muito e foi por conta disso que ela resolveu escrever. Ela passou muitos anos pesquisando e entrevistando pessoas coreanas que moravam lá no Japão, seus filhos, seus netos, e ela desenvolveu essa história maravilhosa. Existe uma adaptação, se eu não me engano, tá na Apple TV, e é muito boa, é muito bem feita, tudo é lindo e eu curti muito mesmo. Esse é um livro que eu recomendo muito porque eu sei que ele vai agradar a maioria das pessoas por abordar romance, drama, fatos históricos, enfim, é maravilhoso e é incrivelmente bem escrito. Então, gente, essas foram as minhas 9 melhores leituras do ano, né? Porque em uma categoria eu coloquei 2 livros. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo de 2022 e que continue me acompanhando em 2023, tá? Vou pedir novamente para já se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para que você receba aí os novos vídeos. Vou deixar aqui um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Não esquece de comentar qual foi o teu melhor livro do ano, tá? E eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.